Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre estatística e envolve população, amostra, moda, mediana, quartis, média aritmética simples e média ponderada. Essas questões elas foram aplicadas pela banca Instituto Mais no ano de 2016 para o cargo de analista de recursos humanos da Câmara Municipal de Osasco, em São Paulo. Considerando os conceitos estatísticos de medidas de posição, a diretoria solicitou que fosse apresentada uma estrutura salarial ajustada aos salários das empresas que pagam menos no mercado. O analista de recursos humanos deverá apresentar uma estrutura ajustada com base no terceiro quartil, na mediana, na média geométrica ou no primeiro quartil. Todas essas medidas, elas fazem parte da matemática da estatística descritiva. É uma estrutura da matemática, tá? Por isso eu estou trazendo ela para você. Pode acontecer de cair na minha prova que não é para recursos humanos? Pode, porque isso aqui é usado em vários outros aspectos da matemática também, tá bom? Não só em recursos humanos. Então vamos lá, essa é uma das questões. Você sabe a resposta? Pensa aí, vamos para a próxima. Observe os conjuntos abaixo. Pode-se afirmar que se trata de uma representação para ilustrar estatisticamente média aritmética e média aritmética simples e média aritmética ponderada, moda e mediana, quartis e decis, população ou amostra. O que essas duas imagens representam na estatística? Olha, eu vou explicar cada um desses critérios, dessas nomenclaturas, separadamente. E no final nós voltamos com essas duas questões para verificarmos a resposta correta, tá bom? Vamos aprender a fazer as contas agora. Vamos começar com a média aritmética simples. O que é a média aritmética simples? Olha, só a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Como assim? Olha, vamos supor que um aluno fez 6 provas. Nessa primeira prova, ele tirou 10 e a nota dele foi caindo até 5. 10, 9, 8, todas essas provas, elas valiam 10. Cada nota tinha 10 pontos de média, né? Ele fez as provas e foi caindo a nota dele. Então, quanto que vale a média final desse aluno se essa escola utiliza a média aritmética simples? Então, nós vamos somar os valores de todas as provas e dividir pela quantidade de provas. Quantas provas ele fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas. Então, eu vou pegar toda a média e dividir pelas 6 provas. Então, eu vou ter 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5, dá 45. Dividido por 6, a média dele será 7,5. Mas e se esse mesmo aluno que tirou essas mesmas notas estiver matriculado numa escola que utiliza a média ponderada? Bom, a média ponderada, ele vai usar o peso de cada prova. Então, as provas, elas não valem 10 como a quantidade de questões que ela tem. Ela vale uma pontuação menor. Então, vamos supor que essas provas, a primeira prova, era mais fácil, valia 1. E aí, à medida que foi dificultando a prova, o valor da prova também foi aumentando. Então, para essa escola, a primeira prova vale 1, tem 10 questões e vale 1. A última prova vale 6. E assim por diante, de 1 a 6, ela vai aumentando gradualmente o valor de peso dessas provas. Bom, eu sei que a prova 1 vale 1, a prova 2 vale 2 e assim por diante. E sei também que esse aluno foi decaindo as notas dele de 10 até chegar na nota 5, certo? Então, como que eu vou fazer a média ponderada? Eu vou fazer a nota que ele tirou vezes o peso daquela prova e dividir pelo peso da prova. Então, essa daqui é a fórmula. Ó. N vezes P mais N vezes P. A nota mais o peso da nota dividido pelo peso. Mais a nota vezes o peso dividido pelo peso. Que é o que está aqui. Ó. Nota 10 vezes o peso. Quanto vale essa prova? Vale 1. Dividido por 1, que é o peso da prova. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos resolver primeiro tudo que está entre parênteses.
Então, 10 vezes 1, 10, 9 vezes 2, 18, 8 vezes 3, 24, 7 vezes 4, 28, 6 vezes 5, 30, 5 vezes 6, 30. Agora, nós vamos somar toda a parte de cima e toda a parte de baixo. 10 mais 18 mais 24 mais 28 mais 30 mais 30 dá 140. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 dá 21. Agora, eu divido 140 dividido por 21, dá uma dízima periódica. Então, nós arredondamos para cima. Sempre que tiver vírgula e tiver acima de 5 depois da vírgula, pela lei da contabilidade, uma regra da contabilidade, nós podemos fazer o arredondamento para cima. Como é uma dízima periódica de 6, é maior que 5, eu posso arredondar para cima. Então, essa média desse aluno vira 6,7. Certo? Então, essa é a média aritmética simples e essa é a média aritmética ponderada. Agora, vamos descobrir o que é a mediana. Primeiro, nós vamos verificar o que é uma mediana com uma sequência ímpar. Então, vamos supor que nós temos aqui as idades de algumas pessoas. Então, as idades dessas pessoas isso aqui foi retirado de um livro da faculdade de administração, da matéria de estatística. Aqui no livro falava que era fãs de rock, as idades dessas pessoas que eram fãs de rock. Então, essa sequência de idades, ela está fora da ordem, tá vendo? Tem pessoas com 19 anos, 21 anos, 18 anos, daí aqui começa com 24 anos. Então, qual é primeiro passo aqui para resolver uma questão com mediana? Você vai ordenar aqui do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Então, nós vamos primeiro ordenar os dados, depois nós vamos encontrar a entrada do meio e interpretar o resultado. Então, assim, pegamos todos os valores 18, que é o menor valor, e colocamos lá no começo. E assim por diante, vamos ordenando do menor para o maior. Daí nós fazemos o quê? Verificamos quantas unidades tem. Temos aqui 25 idades de alunos, de fãs aqui desse show de rock. Então, temos 25 pessoas que são fãs desse concerto aí de rock. Essas 25 pessoas, dividido por 2, dá 12,5. O que significa isso, Regiane? Significa que 12 para cá é o começo, esse meio aqui é o 24, que ele está no meio, e daqui do 24 para cá, tem 12 também, 12 pessoas. Então, tem 12 pessoas para cá, 12 pessoas para lá. A pessoa 25, que é a pessoa do meio aqui, é essa pessoa aqui, que tem 24 anos. Então, a mediana das idades dessas pessoas é 24. Tá bom? Agora, isso aqui só serve para sequência ímpar. Por quê? Porque se for sequência par, ele não vai ficar a mesma quantidade para o lado de cá e para o lado de cá. Então, nós precisamos encontrar a média da mediana. Então, vou ficar assim, eu vou pegar uma outra questão deste mesmo livro para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, aqui nós pegamos menos valores. Isso aqui são valores de voos de uma companhia aérea. Então, os valores das passagens variam de R$ 388 a R$ 872. Então, nós vamos fazer da mesma maneira, ordenar os dados, encontrar as entradas do meio e calcular a média desses números. Aqui já está em ordem, tá vendo? Ó, 388, tá vendo? Está em ordem crescente, então já está correto, não precisamos mexer. Então, vamos verificar qual é a entrada do meio. Tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números. Se eu dividir por 2, dá valor inteiro. Ele não vai dar o meio. Eu não vou descobrir qual é o meio. Então, o que eu faço? Eu pego os dois do meio aqui, que é o 397 e o 427, e vou somar esses dois dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu tenho que achar a média desses números aqui do meio. Então, eu vou encontrar a média para encontrar a mediana. Então, 397 mais 427 dá 824. 824 dividido por 2 dá 412. Então, a nossa mediana nessa sequência par é 412, que ela fica
ela é maior do que 397 e menor do que o 427. Ela fica no meio, então ela é a mediana, tá bom? Essa, como eu disse, né, foi retirado do livro Estatística Aplicada, da editora Pearson. Então, vamos para o próximo. A próxima é a moda. Então, você percebeu que eu estou verificando aqui todas as questões, todas as nomenclaturas que aparecem aqui, tá vendo? A média aritmética, média ponderada, moda, mediana, quartis, decis, população e amostras. São esses daqui que nós vamos ver, tá bom? Vamos para o próximo agora, é a moda. Então, na moda, é o seguinte, essa daqui é a definição que tem lá no livro. Se você quiser, você pode copiar, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo para copiar. Mas trocando em miúdos, quer dizer o quê? Que tem 3 situações que pode acontecer a moda. A moda pode ser aquele valor com maior frequência, que é o mais comum que a gente encontra. Ou ela pode ser uma questão de prova que vai pedir para você a moda, e aí não tem nenhum número repetido. Então, você vai ter que achar uma resposta que não há resposta possível, que não existe moda em alguma coisa que não tem nenhum repetido, porque a moda é algo repetido. Se não tem numeração repetida, então não tem moda naquela sequência. E se repetir mais de uma vez, Regiane? Aí é bimodal. Então, nessa sequência aqui, repetimos 2 vezes, o 397 repetiu 3 vezes e o 427 repetiu a mesma quantidade, 3 vezes. Se eles repetem a mesma quantidade, o 397 e o 427 repetiu a mesma quantidade, esse repetiu 3 esse também, então eu tenho 2 modas nessa sequência. Então é uma sequência bimodal, onde a moda é 397 e a moda 427. Tá bom? Facinho, né? Agora nós vamos ver os quartis. O que são os quartis? É um conjunto dividido em 4 partes. Então, assim, essa sequência numérica aqui, nós vamos encontrar a mediana dela. Então, nós temos os conjuntos, né? O conjunto, que é todos esses números. Então, nós vamos colocar em ordem. Do mesmo jeito que a gente faz com a moda e com a mediana lá do outro lado, que a gente acabou de ver, a gente faz também com o quartis. Nós vamos pegar o quartil e dividir e ordená-lo em ordem crescente. Depois que você colocou em ordem crescente, você encontra a mediana. Da mesma maneira que nós encontramos a mediana lá. É o valor do meio que é a mediana, tá? Tem que ter a mesma quantidade de números para o lado de cá e a mesma quantidade de dados para o lado de lá. Então, o dado que tiver no meio é a mediana, tá? Então, como que eu sei quais são os quartis aqui? Bom, você encontrou o quartil. E aí, você sabe que esse quartil aqui é a mediana, né? Que é o quartil, o segundo quartil. O segundo quartil é a mesma coisa que a mediana. A partir do segundo quartil, você vai contar quantos números tem para cá. E vai encontrar o valor do meio destes. Então, vamos ver quantos números tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 números. Então, qual é o valor do meio? É o quarto número. Ou seja, é o número 10, certo? Mesma coisa vamos fazer para o lado de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aqui é o meio, aqui tem que ter 7, aqui também tem que ter 7, né? Se aqui tem que ter 7 e a mediana dele é o quarto número, aqui também vai ser 1, 2, 3, 4. Então, o quarto número é o 18. Então, o terceiro quartil é o 18 ou menor que 18. E o primeiro quartil é 10 ou menor que 10. Tá? Então, ficou assim. Daqui para cá é o primeiro quartil. Daqui para cá é o segundo quartil. Daqui para cá é o terceiro quartil. Então, 1/4 é igual a 10 ou menos, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, 10 ou menos. O 15 é a metade, ou menor. E o terceiro quartil é 3/4, que é igual a 18 ou menos, certo? O primeiro quartil ele é a mesma coisa que o percentil, 25%.
ou o segundo quartil é 50%. Por quê? Porque aqui é a metade, lembra? Ó, 50% do total aqui. Então, o segundo quartil é a mediana, é a mesma coisa que a mediana, e é a mesma coisa que o 50%, ou 50 percentil. E o terceiro quartil é a mesma coisa que 75 percentil, ou 75%. Como que vem essa nomenclatura nos livros? Ela vem como fractil. Então, o quartil é um fractil. Então, se aparecer isso na prova, ele só está falando, é só uma nomenclatura, não tem que fazer conta. Se aparecer essa palavra fractil, você não vai ter que fazer conta. Ele está falando sobre os quartis, os decis e os percentis. O que significa isso, Regiane? É o tanto que divide. Quartis, 4, decis 10, percentis 100, né? 100%. Então, percentis divide por 100, decis divide por 10 e o quartis divide por 4. Então é bem simples, né? Só a nomenclatura assusta, mas não tem nada de anormal, assim. É uma coisa bem simples, ó. O símbolo dos quartis é Q, os símbolos dos decis é D e os símbolos dos percentis é P. Percentil nada mais é do que porcentagem, né? Isso acho que quase todo mundo já sabe. Esses dados todos eu retirei do livro de estatística da editora Pearson, tá bom? Agora nós vamos ver o que? População e amostra. Então vamos supor que numa cidade X tem 400 mil eleitores. Então esses 400 mil eleitores é a nossa população de eleitores. Em uma amostra, em uma pesquisa, foram coletadas opiniões de 4 mil eleitores. O que são esses 4 mil eleitores? É uma amostra desses 400 mil eleitores. Então, digamos que tem 400 mil eleitores nessa cidade, aí o pesquisador vai lá, divide essa cidade em 4 setores, norte, sul, leste, oeste, e cada setor dessa cidade, ele vai pesquisar com 1.000 pessoas, 1.000 eleitores. A opinião deles. 1.000 eleitores de cada canto dessa cidade. E aí ele tem uma porcentagem pequena desse total aqui. Por isso que é a população e a amostra. Tá bom? É uma pequena parte de um total. Lá no livro de estatística está com essa característica aqui. O que significa população e amostra. Há 2 tipos de conjunto de dados usados em estatística. Esses conjuntos são chamados de população e amostra. Uma amostra é uma coleção de todos os resultados, respostas, medições ou contagens que são de seu interesse. E uma amostra é um subgrupo de uma população. Né? É a mesma coisa que eu falei, só que uma nomenclatura um pouco mais correta. Né? Agora vamos responder as nossas questões, porque agora você já sabe. Né? Então, considerando os conceitos estatísticos de medidas de posição, a diretoria solicitou que fosse apresentada uma estrutura salarial ajustada aos salários das empresas que pagam menos no mercado. O analista de recursos humanos deverá apresentar uma estrutura ajustada com base no terceiro quartil, na mediana, na média geométrica ou no primeiro quartil? O que você acha? Ó, medidas de posição, solicitou que fosse apresentado, ajustado aos salários que pagam menos. Então, nós vamos ter aqui uma linha de salários e a progressão desses salários, os valores, né? Aonde que paga menos? É no primeiro quartil, né? Que é o comecinho do gráfico. Então, primeiro quartil, letra D, gabarito letra D. Vamos para a próxima? Então, a próxima era assim, ó. Pode-se afirmar que se trata de uma representação para ilustrar, acabamos de ver, né? Sobre o eleitorado lá, é população e amostra. Certo? Gabarito letra D. Espero que você tenha gostado da explicação de hoje. A aula foi um pouco diferente. Eu gosto de trazer mais as questões mesmo para resolver. Só que eu achei importante resolver essas daqui por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou sem muita opção para Banco Instituto Mais de matemática. E em segundo lugar, porque tem um monte de gente que não sabe o que significa e de repente sai uma questão boba dessa e a pessoa não acerta
porque não estudou isso, não passou por isso, entendeu? E faz parte da matemática, pode ser que caia na sua prova, então é importante você saber disso, né? Eu desejo a você uma ótima prova de concurso para você. Eu sei que essa aula de hoje foi um pouco cansativa. Eu não costumo trazer aula assim, eu costumo trazer aulas um pouco mais rápidas, né? Hoje foi uma pesquisa em livros, foi uma coisa um pouco mais cansativa, mas serão poucas questões dessa maneira. A maioria das questões eu trago é só resoluções mesmo, tá bom? Desejo você uma ótima prova de concurso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!